Senhor, te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem transformado, ó Deus, em relação ao pecado e seus efeitos, na imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã que Tu possa parar tudo em nossas vidas neste momento, Senhor. Que a gente se renda à ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus viva em nós, Senhor. A partir desse momento aqui, no qual será ministrada a Tua Palavra, que a gente aprenda a olhar para Ti, ao nosso Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para aprender como viver, com o nosso próximo, para aprender como viver com aqueles que professam a mesma fé que nós em Jesus Cristo, Senhor. Que nossos olhos não estejam fitados em grupos, ó Deus, de redes sociais, não estejam fitados em opiniões, ó Deus, alheias, ó Deus Santo, em telejornais, nem em nada que esse mundo possa proporcionar. Que a nossa vida esteja pautada apenas na Tua Palavra, que é a rocha, Senhor. Que a gente pare de edificar a nossa casa sobre a areia e possamos aprender contigo a edificar a nossa casa sobre a rocha que é o Senhor, que é a Tua Palavra. Nos ajuda nisso, porque sem Ti nada podemos fazer. Mas contigo, Senhor, agindo no Senhor, ninguém pode impedir, Pai. E nada pode nos separar de Ti, como aprendemos todos os dias. No nome de Jesus, amém. Amém. 1 Coríntios 12, a gente vai ler aqui a partir do versículo 12, diz assim a palavra. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertence ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam de ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? A gente vai ler até aqui. Esse é o tratado do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto em relação ao corpo de Jesus. E eu quero lembrá-los que nós estamos no segundo sermão de uma série de mensagens chamada A Trindade como Modelo de Comunhão dos Santos. No primeiro domingo, o pastor Rafael pregou aqui sobre a própria Trindade, né? Entramos aqui em alguns detalhes sobre como a Trindade é o único Deus e é o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também, e como eles vivem um para glorificar o outro. Nenhum deles usurpa a glória do outro, mas sim glorificam a eles mesmos através da que a gente chama de pericorese, que é a grande dança teológica do Senhor por toda a eternidade, vivendo, sendo um só em três.
E hoje a gente vai falar sobre aquilo que deve ser o maior espelho dessa Trindade. Aquilo que deve ser o maior espelho da comunhão que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo vivem eternamente, que é o povo de Deus. Só beber um pouquinho d'água. Quando a gente ouve povo de Deus, muitas vezes a gente já pensa logo em Israel, né? Porque é um termo muito comum no Antigo Testamento. Porém, o povo de Deus, o povo verdadeiro de Deus, não é apenas Israel. É a igreja de Jesus também. O povo de Deus é todo aquele que tem no Senhor o seu Rei Salvador e dono da própria vida. O povo de Deus é todo aquele que tem a Deus como Pai. Portanto, nós somos todos filhos de Deus em Cristo Jesus. E o povo de Deus é aquele cujo Espírito Santo habita. Ele habita em mim e habita em você, meu irmão e minha irmã, se você realmente pertence ao Senhor Jesus. Esse é o povo de Deus. E quando a gente entende que o povo de Deus é aquele que deve refletir o que a Trindade é em tudo, e principalmente para nós, em especial essa série, no que se refere à comunhão, a gente começa a entender como funciona a vontade e a intenção de Deus para nós. O que Deus quer de nós é que nós possamos viver numa comunhão complexa. Eu sei, essa palavra, ela muitas vezes gera comichão nos nossos ouvidos. Afinal de contas, nós fazemos de tudo para ter uma vida cada vez mais simples. E aqui não é o simples no sentido de humildade, de não ter coisas, mas simples no sentido de não ter problema, de não ter que solucionar muitos problemas, de não ter que se meter em muitas confusões. E o complexo, ele realmente pode ter essa conotação também, esse significado de ser algo que está ali embaranhado e você precisa, aquelas bombas de filmes, todos os fios misturados ali, você tem que saber que fio puxar para não explodir. Mas ele também tem outros significados. Eu cacei aqui, no dicionário alguns, eu quero ler com vocês aqui. O complexo, ele pode ser um adjetivo substantivo masculino, que quer dizer disse de ou conjunto tomado como um todo mais ou menos coerente, cujos componentes funcionam entre si em numerosas relações de interdependência ou de subordinação, de apreensão muitas vezes difícil pelo intelecto, apresentam diversos aspectos de sociedade. Um outro significado da palavra complexa pode ser como substantivo, uma construção composta de numerosos elementos interligados que funcionam como um todo, ou seja, um complexo orgânico. Algo que é vivo, que é composto por diversos seres vivos, diversas partículas vivas. E é exatamente isso que a Igreja de Jesus precisa ser. Vidas que vivem em unidade para formar uma única vida, que é a vida do próprio Jesus Cristo. É isso que Paulo está tratando nesse texto que lemos ainda há pouco. E ele vai descrevendo a comunhão que o Senhor deseja para a sua igreja, para o seu povo, para cada um de nós aqui. E mesmo que nós tenhamos diferenças entre nós, de dons, de etnias, de alinhamento político, de times de futebol, de histórias de vida, qualquer tipo de diferença que nós temos, e nós temos, Claro, todos nós somos semelhanças de Deus, mesmo aqueles que não têm Jesus como seu Senhor, mas é natural que todo ser humano seja muito diferente entre si, de acordo com aquilo que Deus aprove e nos dá de características pessoais, Não só os dons, como a gente tem essa fixação, mas como a gente fala aqui frequentemente, Deus presta atenção, às vezes até mais do que os nossos dons, na nossa personalidade, no nosso temperamento, na forma com que a gente lida a vida e lida com cada um de nós também. Nós somos diferentes, isso é fato. Só que a comunhão que Deus quer para mim e para você, ela não se baseia naquilo que temos de diferente. Ela se baseia naquilo que há de mais importante que temos igual, que é Cristo Jesus. A igreja, ela é o lugar onde os idosos e os jovens convivem e têm uma amizade, um relacionamento. A igreja é o lugar onde esquerdistas e direitistas convivem e deixam essas coisas humanas e tolas de lado para ter um relacionamento em Cristo Jesus.
A igreja é um lugar onde letrados e iletrados que nunca teriam uma comunhão, um relacionamento, uma convivência, passam a ter essa convivência, passam a se amar e passam a glorificar Jesus também. A igreja é o lugar que pessoas de diferentes origens, etnias ou qualquer tipo de diferença convivem entre si, se amam e carregam o fardo uns dos outros também. E não há nada mais belo nesse mundo do que a igreja de Jesus. A igreja, é claro, que vive a palavra de Jesus verdadeiramente. Enquanto a gente vê ideologias e ideologias tentando dividir a sociedade ou unificar por algum tipo de semelhança, o Evangelho já prega a igualdade entre os homens há 2000 anos atrás. Porque Cristo veio para a terra para que todos aqueles de todos os povos glorificassem o seu nome e se tornassem filhos de Deus nele. Mas afinal de contas, por que o Senhor faz tanta questão de vivermos essa comunhão complexa? E é isso que a gente vai refletir durante esse sermão. Já começamos a refletir e vamos dar sequência também. Mas antes disso eu quero só explicar algumas questões sobre a igreja de Corinto. Corinto era uma das 3 principais cidades do Império Romano, ou seja, era uma cidade tão poderosa que estava entre as 3 cidades mais importantes do maior império que já existiu. E ela ficava ali na província da Acaia, que é a região da Grécia, ou seja, todos os povos que a gente conhece, os espartanos, os Atenas, todos os povos gregos da antiguidade que a gente ouve falar, ficavam nessa região, a região da Acaia, a região onde ficava Corinto. E Corinto era uma cidade muito poderosa. Quem plantou essa igreja foi o apóstolo Paulo, uma igreja que rapidamente se tornou igualmente muito poderosa. Pessoas de muitas posses, pessoas de influência, frequentavam aquela igreja para tentar glorificar o nome de Jesus. Porém, como todo grego, né, eu sei bem porque eu tenho uma bisavó que era grega, havia muitas rachaduras ali dentro daquele povo de Corinto. E a igreja refletia isso também. Era uma igreja muito diversa e cheia de rivalidades. Se você pegar sua Bíblia e ver lá o capítulo 3 de 1 Coríntios, você vê Paulo investindo o tempo dele o tempo todo para tentar quebrar rivalidades tolas que geravam ali naquela igreja, que também teve uma equipe de liderança junto com Paulo ali, frequente. Apolo, Priscila, Áquila, o próprio Pedro. E você vê, né, aquele texto famoso de Paulo falando que eles se diziam de Paulo, se diziam de Pedro, se diziam de Apolo, e que no fim das contas nada disso importava, porque todos eram de Cristo. Afinal de contas, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o próprio Senhor. Tudo isso está lá no capítulo 3, e você vê durante toda a carta Paulo tentando fazê-los entender que como crentes, como cristãos, eles precisavam ser pessoas maduras em Cristo. E pessoas maduras em Cristo trabalham juntas em prol daquilo que Cristo quer, que é o avanço do reino de Deus. Pessoas maduras em Cristo não têm tempo para ter rixas com ninguém, quanto mais com aqueles que se chamam de irmão dentro de uma própria igreja. E é isso que Paulo vai tratando aqui. Ele vai usar o amor, né, um dos textos mais famosos da Bíblia, que é 1 Coríntios 13, para tentar mostrar que esse é o dom verdadeiro, que é isso que importa, buscar ser aquilo ali como Jesus é. E não é diferente desse capítulo que a gente leu. Quando Paulo fala dos dons, ele mostra as diferenças que os dons têm para mostrar a semelhança que eles tinham com que é o Cristo Jesus. E Paulo vai mostrar que nas diferenças redimidas pelo Evangelho, nós nos completamos. Até na diferença mais básica que é entre homem e mulher, né? A nossa teologia ela vai abarcar a ideia de que homem e mulher são complementares. E dentro desse conceito, se pertencemos ao mesmo Deus, quanto mais diferentes, mais eu completo você e você me completa, meu irmão, minha irmã. As minhas riquezas são para poder suprir as suas pobrezas. E as suas riquezas para suprir as minhas pobrezas. É assim que se caminha dentro do Evangelho. E nesse contexto, Paulo ele quer ensinar aos coríntios que exatamente isso, que as diferenças que nós temos naturais diante de Deus não devem nos tornar inimigos.
Porque nós já enfrentamos uma batalha muito poderosa espiritualmente. Ele vai explicar isso lá em Efésios 6. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Quando nós vivemos o Evangelho de verdade, não temos tempo para pegar a nossa espada e apontar uns para os outros. Nós lutamos a luta correta. E uma coisa que eu tenho aprendido nessa vida, eu tenho falado direto com a minha esposa em casa, é que o crente precisa escolher qual batalha ele vai traçar. Porque naturalmente, como cristãos, o mundo já se coloca contra nós constantemente, o tempo todo. Basta você sentar no seu sofá depois que acordar e ligar a sua TV. Você já vai começar ali a ver diversas coisas que você precisa batalhar contra. E se a gente entrar nessa de ficar lutando uns contra os outros aqui, nós não vamos ter forças para enfrentar as batalhas que realmente precisamos enfrentar. E essa é uma palavra muito importante, principalmente para 2022. A gente sabe bem por quê, o que está para acontecer no nosso país. Por isso, irmãos, a comunhão complexa é a forma como vivem os filhos de Deus. Porque a gente precisa se completar. E quando a gente se completa e se une, todos veem o nosso Senhor nisso. Diante disso, eu quero trabalhar 3 argumentos com vocês. O primeiro é que a comunhão complexa é a forma como vivem os filhos de Deus, porque Cristo é um só com o Pai e um só com a sua igreja. Lá em João, capítulo 17, versículo 11, aquele capítulo todo, você não precisa abrir, Jesus ele está fazendo a oração sacerdotal. Ele está prestes a ser entregado na cruz e ele ora ao Pai, pedindo pelos seus primeiros discípulos, nossos primeiros irmãos, e por todos nós que iríamos ter em Cristo Jesus o nosso Salvador. E nesse versículo 11, especificamente, ele chega diante do Pai e pede para que nós sejamos um só com Ele, como Ele é um só com o Pai. Essas palavras parecem simples, mas elas são aquilo que há de mais profundo na vida humana. Quando Cristo está sendo crucificado, a gente tem aquele texto famoso lá, Eli, Eli, lama sabachthani, que ele está falando, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não está desesperado porque vai morrer. Ele não está desesperado por causa das múltiplas dores que ele está sentindo, nem por ter suado sangue de aflição lá no Getsemane. O desespero de Jesus é porque quando ele traz os nossos pecados sobre ele, é a primeira e única vez que ele não se sente um só com o Pai. Porque Deus não habita onde o pecado habita. E quando isso acontece, ele clama, Deus meu, por que me abandonaste? E é esse ser, o nosso Senhor, o nosso Deus, que clama ao Pai, que a gente possa ser um só com Ele, como Ele é um só com o próprio Pai. Ao clamar isso, Jesus nos ensina uma importante lição. Quando a gente ouve a palavra igreja, a gente se acostumou a entender a igreja como algo institucional, estrutural e às vezes até inorgânico, sem vida. Só que tem uma coisa que o Senhor constantemente fala conosco, que pregamos aqui nessa igreja, e constantemente nós falamos também nos sermões, que está entre as coisas mais importantes já ditas nessa igreja. A igreja ela não é uma instituição apenas. A igreja é um coletivo. Lembra do coletivo lá na escola da Tia Teteia? Cardume, peixe. Matilha, cães. Povo, pessoas. A igreja ela é um coletivo de pessoas que pertencem a Cristo Jesus, cujo Espírito Santo habita, cuja palavra de Deus guia todos os dias, pecando ou não pecando, caindo e levantando, junto com o Senhor e junto uns com os outros. A igreja é um coletivo de filhos de Deus. É a família do próprio Deus. A igreja é um organismo vivo. Por isso que se você começar a analisar várias igrejas, a gente faz muito isso por conta do presbitério,
a gente percebe que cada igreja tem uma característica própria. Nenhuma igreja é igual a outra. Desde a identidade visual até a forma com que as coisas são pregadas, vividas e pensadas dentro de uma comunidade. Porque a igreja é viva. A igreja espelha o que nós somos em Cristo Jesus. Uma igreja composta por crentes fracos será uma igreja fraca. Uma igreja composta por crentes fortes será uma igreja forte. Uma igreja composta com pessoas inclinadas a cuidar dos pobres terá como característica o cuidado com os pobres. Uma igreja inclinada a pessoas que estudam teologia de uma forma mais enfática, de uma forma maior, terá como característica uma igreja extremamente voltada ao ensino. Uma igreja evangelística, formada por pessoas que lidam com o trabalho evangelístico, terá como característica o evangelismo, e assim por diante. A igreja é viva, é um organismo vivo. E essa ideia de ver a igreja como uma instituição, só como uma instituição, né? Porque ela também é uma instituição, claro, mas engessa a nossa visão do que realmente Deus quer de nós. E dentro desse contexto, isso pode parecer um problema meramente conceitual, uma das múltiplas formas de ver a igreja, mas não é. Essa é a forma que a Bíblia aponta que a igreja é. Ao entender e adotar o conceito bíblico de ser igreja como organismo vivo, a gente começa a entender o que Paulo ensina para a gente nesse texto que lemos, começa a entender por que o Senhor, orando lá em João 17, fala essa questão de ser um só, e começa a entender que, irmãos, o irmão ou a irmã que está do seu lado, que está ao seu redor, não é seu colega de trabalho. Não é só seu vizinho que você vê de vez em quando abre e fecha a porta quando sai. Não é meu irmão e minha irmã. Apenas conhecido seu, que você encontra às vezes no shopping e dá oi. Esse irmão e essa irmã que está ao seu redor é sua família. É filho do mesmo pai que você. Pertence à mesma família celestial que você. Pertence à Nova Jerusalém, você vai viver eternamente com esse irmão ou com essa irmã. Claro, se os dois forem salvos, né? Em Cristo Jesus. E entender isso nos faz valorizar muito mais o que a igreja é. Nos faz valorizar muito mais o que aquele que está do seu lado, ao seu redor é. Faz com que você dê muito mais de você pela igreja e por cada um dos seus irmãos e das suas irmãs. Eu lembro que quando Jesus vai chamar Pedro para pastorear a igreja, ele fala, cuida dos seus irmãos. A gente perdeu o que essa palavra significa muitas vezes. Perdeu a profundidade que ela tem, a humanidade que ela tem, a verdadeira humanidade no sentido de se importar com o próximo. Perdeu o que o Senhor quer nos ensinar, caminhando com Ele e caminhando uns com os outros também. Isso não pode acontecer. Nós fomos chamados para dividir um único sistema doutrinário. Não estamos aqui só porque cremos na predestinação, porque cremos em todos os pontos lá da TULIP, da teologia reformada. Nós estamos aqui porque aprendemos a amar Jesus, porque Ele nos amou primeiro. E por causa disso, nós temos que nos amar uns aos outros também. Ainda que você não goste do seu irmão, você tem que amá-lo, porque é o que Jesus quer. O segundo ponto que eu quero trabalhar aqui é que tanto as nossas semelhanças quanto as nossas diferenças glorificam ao Senhor. E é por isso que Ele quer que a gente viva a comunhão complexa, que é a forma que vivem os filhos de Deus. Eu sou historiador, né? E na faculdade a gente aprende que na antiguidade os homens, os seres humanos, né? Eles se identificavam por serem iguais. Tudo aquilo que fosse diferente daquilo que eles eram tinha que ser morto, tinha que ser execrado, tinha que ser subjugado como escravo, né? O conceito de escravidão na antiguidade não é igual ao que vivemos alguns anos atrás no Brasil, a escravidão africana, mas é aqueles que não eram etnicamente iguais a você.
Por isso que os romanos, por exemplo, chamavam todos os outros povos de bárbaros. E hoje em dia, essa coisa meio que se inverteu, né? Aqui na modernidade contemporânea, a gente entende que o diferente deve ser exaltado. Isso parece legal, isso parece bonito, isso parece bom, mas acontece que é mais um tipo de idolatria que, como sociedade, a gente pode fazer. Quando a gente idolatra o diferente, nós estamos pecando também. Uma coisa é você abraçar o que é diferente de você, que é o que o Evangelho ensina. Outra coisa é você idolatrar o que é diferente de você. E dentro desse contexto, a gente se perde muitas vezes na guerra de narrativas. E é por isso que a gente precisa estar preso às Escrituras. Por isso que a gente deve ser com os olhos fitos na palavra de Deus. A Bíblia ela é aquela pedra que não deixa a gente voar demais como balão. Ela mantém a gente ali na linha com o Senhor. E o que a Bíblia vai dizer sobre a humanidade? Para Deus, só existem dois tipos de pessoas: os salvos e os não salvos. Os seus filhos ou os filhos das trevas. Aqueles que herdarão a Nova Jerusalém, a cidade santa, eternamente viverão com o Senhor, e aqueles que vão para o lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus anjos. Para Deus não tem diferença se você tem a pele escura ou a pele clara, se você é homem ou se você é mulher, se você vota no fulano ou no ciclano, se torce para o time A ou B, se é rico ou se é pobre. Tem inclusive uma parábola para falar disso, que a gente não sabe bem se é uma parábola, mas aquilo que Jesus ensina para eles sobre o Lázaro e o rico. Para Deus, o que importa é se você é dele ou se você é do mundo. E mais nada. São os dois tipos de pessoa que existem nas Escrituras. E dentro disso, a gente começa a entender o que Jesus ensina para a gente através de Paulo aqui nesse texto. E também o que ele mesmo diz lá em João 13,35, quando ele fala que o mundo saberá que somos dele, se verdadeiramente a gente se amar. A igreja, ela é o povo de Deus, a família do Pai Celestial, e é composta por pessoas extremamente diferentes. A gente vai falar isso aqui muitas vezes. Paulo fala o tempo todo nas suas cartas que Cristo e o Evangelho são para gregos e para judeus, porque eram os povos que ali mais se degradavam dentro do cristianismo. E como eu disse, a igreja é um lugar que você vê um jovem ser amigo de um idoso. Que não é uma coisa incomum, pelo contrário. É uma coisa que é incentivada, intencional e acontece constantemente. Eu gosto de uma série chamada The Chosen. Ela remete muito aos evangelhos, né? Aos 4 evangelhos, principalmente Mateus e João. E ali a gente vê claramente o que a Bíblia fala e muitas vezes passa batido quando a gente lê. Dentre os discípulos de Cristo, os primeiros, os apóstolos, havia um zelote, que era como se fosse um terrorista judeu, que queria expulsar o Império Romano à força ali da região da Palestina. Havia um publicano, que era Mateus, Levi, que era um judeu que se vendeu ao Império Romano, se vestia como um romano, inclusive tirando barba e tudo mais, e explorava o seu povo, cobrando impostos, seu próprio povo. Haviam pescadores simples, temperamentais. Havia um fariseu, esse apóstolo que escreveu essa carta que a gente leu. Ele era um fariseu, alguém que perseguia o povo de Deus. Entre os apóstolos existia todo tipo de pessoa ali naquele ambiente da Palestina do primeiro século. E se Jesus recrutasse os primeiros apóstolos, os únicos apóstolos na verdade para a gente, né? Mas os primeiros discípulos, hoje, como você receberia se você é de direita e tivesse alguém que é de esquerda dentro ali do grupo primeiro de Jesus? Como você receberia
se existisse alguém que é muito rico e alguém que é muito pobre dentro dos primeiros discípulos de Jesus? Como você receberia se tivesse um indígena? Ou sei lá o que mais diferença que existe aí, que a gente vive todos os dias de algo na nossa cara. Cristo não quis saber disso. Ele olhou para aqueles homens e apenas disse uma palavra: sigam-me. E a Bíblia diz que eles largaram tudo que eles tinham e seguiram a Jesus. Os muitos ricos, os miseráveis, os terroristas, os cobradores de impostos injustos, viram Cristo e naquele momento nada mais importou para eles. Eles começaram a seguir. E foram aprendendo a amar uns aos outros também. Antes inimigos mortais. E depois membros de um só corpo, que trabalhavam com um único propósito, que é glorificar o nome do Senhor. A terceira aplicação que eu quero trabalhar é que a comunhão complexa é como vivem os filhos de Deus, porque somos um mosaico como igreja, que espelha a Cristo Jesus. Todos aqui têm um conceito de mosaico na cabeça? Mosaico é uma união de coisas, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Cada peça é diferente, mas montada gera uma única coisa, que é espelhada. E esse texto, a carta de Coríntios, né, 1, é muito sobre isso. Mas tem um texto na Bíblia que está dentro da teologia paulina também, que é Efésios capítulo 4, que é um dos meus textos preferidos da Bíblia também, que vai tratar isso ainda melhor. Quando Paulo está falando ali que cada um tem a sua função no corpo, e quando Paulo fala de unidade, ele sempre cita pessoas diferentes, né? Aqui ele fala de mestres, de profetas, de quem tem dom de administração. Lá em Efésios 4 ele vai falar de apóstolo, evangelista, profeta, mestre, pastor. E aponta que o trabalho dessa galera é um apenas: treinar os outros irmãos para serem maduros como Jesus é. E não serem levados por nenhum vento de doutrina, mas somente por Cristo e pela palavra de Deus. E Paulo vai nos mostrar toda a sua teologia, tanto em Coríntios quanto em Efésios, e em outras cartas, Romanos também, que a igreja é uma engrenagem orgânica, onde os líderes devem treinar os demais irmãos para ser maduros em Cristo. O mosaico de Cristo amadurece suas peças individualmente e coletivamente. E tendo o Senhor como cabeça deste corpo, formamos juntos a maior das obras do Criador, a sua família. Nós não somos irmãos só para jogar bola juntos, só para fazer churrasco juntos, só para sair de noite e comer e beber e conversar juntos. Não somos irmãos só para nos abraçar nos domingos. Somos irmãos para eu buscar ser maduro como Jesus e eu te ajudar a ser maduro como Jesus também. Esse é o único propósito. É o propósito principal de estarmos aqui ainda, mesmo salvos, com a eternidade prometida a nós em Cristo Jesus. É amadurecer uns aos outros, é trazer aqueles que não são de Jesus, mas que são escolhidos desde antes da fundação do mundo, para cá também. E quando a gente perde esse propósito de mente, a igreja começa a ser algo que não deveria ser. Às vezes algo gostoso, algo bom, algo aconchegante, mas não é o que a Bíblia aponta que a gente deve ser. A nossa unidade, ela tem uma missão, ela tem um propósito, que é amadurecer a mim, a você e aqueles que estão lá fora, que ainda não conhecem o mesmo Senhor que eu e você. E isso é ser igreja. O problema é que a gente tem dificuldade de enxergar o nosso irmão e a nossa irmã, muitas vezes, porque a nossa mente está cheia de telejornais, de grupos de WhatsApp e Telegram, de youtubers, de blogueiros, ou de qualquer outra visão mundana contaminada pelo pecado. E a gente acaba sendo um Frankenstein aqui dentro. Quando na verdade nós temos que ser uma única coisa: pequenos cristos.
cristãos, discípulos do Cristo bíblico, filhos de Deus em Jesus Cristo. Só que a nossa mente fica tão contaminada com um monte de coisa que às vezes não é a palavra que está coordenando os nossos hábitos, os nossos gestos, as nossas ações. E aí, como eu vou amadurecer e como eu vou fazer um outro irmão amadurecer? A gente acaba sendo semelhante ao que Jesus mais criticava nos fariseus: cegos guiando os outros cegos. E não pequenos cristos que guiam outros pequenos cristos. E é isso que a gente precisa se atentar. A comunhão complexa, ela consiste em viver olhando para Jesus e convidar outros a viver olhando para Jesus também. Por isso que nessa igreja existe um pilar chamado discipulado, que é uma das palavras mais ditas aqui. Porque o discipulado, quando bíblico, ele é viver para imitar a Jesus e ajudar outros a viver para imitar a Jesus também. Para concluir, meus irmãos, não há nada mais belo, mais verdadeiro, mais de Deus, mais bíblico do que esse corpo orgânico de Jesus, do que a família de Jesus, do que o povo de Deus, do que a igreja de Cristo. Muitos pregadores dizem que a única coisa que Jesus deixou nesse mundo é exatamente a sua igreja, para dar sequência à sua pregação, à sua obra e à sua missão. E muitas vezes a gente deixa o diabo distorcer o que significa a igreja para a gente. Estou nem falando para o mundo, falando para a gente mesmo. Muitas vezes a gente cria um reino de Deus próprio na nossa cabeça, uma igreja de Cristo própria da nossa cabeça. E a gente começa a apontar os defeitos que a igreja local que a gente faz parte tem, que a liderança tem, que os membros têm. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser cego. É claro, nós enxergamos e percebemos coisas. Mas o que você tem feito para melhorar o funcionamento do corpo de Cristo na sua igreja local? O que você tem buscado ser em Cristo Jesus para ajudar os outros irmãos no serviço de pregar o Evangelho dentro dessa igreja? O que você tem feito para melhorar os defeitos e problemas que você enxerga? No mínimo, você tem que orar por isso. No mínimo. No máximo, você tem que se esforçar para ser como Jesus o máximo que você puder para servir a igreja. Isso não tem a ver com ser pastor, com ser presbítero, com ser diácono. Não tem a ver com ser líder de equipe. Tem a ver com ser filho de Deus, imagem e semelhança de Cristo Jesus. E nesse contexto, irmãos, o que o Senhor quer de nós é que a gente olhe para Ele. Que a gente pare de olhar para aquilo que a gente acha, para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente aprendeu com fulano de tal no YouTube, ou seja lá onde for. Ele quer que você, na sua casa, procure o seu canto de buscar o Senhor. Olhe para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e aprenda com Ele como é viver em comunhão. E aprenda com Ele como é viver para glorificar um ao outro. E aprenda com Ele a ser semelhante a Ele. A gente pode viver uma vida inteira dentro de uma igreja. Pode expulsar demônios, pode eventualmente pregar, pode aprender a teologia mais refinada que existe. Mas se a gente não tem amor, como Paulo fala em 1 Coríntios 13, nós somos como o sino que não faz barulho. Nós somos crentes inúteis, que quando o Senhor voltar, Ele vai chegar e nós vamos dizer para Ele: em Teu nome eu expulsei demônios, eu preguei o Teu Evangelho, eu fiz aquilo outro. E Ele vai dizer para nós: afaste de mim, porque vocês nunca pertenceram ao meu Pai. Tudo que a gente aprende sobre o Senhor na teologia é para servir. Primeiro a nós mesmos em Cristo, segundo a nossa família e terceiro a nossa comunidade. Senão, a nossa vida
foi toda jogada fora. Você viveu uma vida só para não pecar. Eu não posso pecar por isso. E a vida cristã é muito mais do que não pode ou pode fazer. A vida cristã é sobre viver com Jesus. Ainda que você peque, que você se entenda como pecador, se você buscar viver com Jesus, Ele te endireita. Não é um conjunto de regras que vai te endireitar. E é isso que os apóstolos entregaram a sua vida para ensinar. Quando eles falam da lei, principalmente Paulo. Não é o não fazer ou fazer que vai te tornar como Cristo. Mas é o caminhar profundamente em comunhão com Ele que vai te tornar como Cristo Jesus. E aí, o pode ou não pode começa a desaparecer. A vontade que você tinha de pecar começa a desaparecer. Porque, irmão, como a gente fala aqui muito, você sozinho é tão casa como um tijolo. Você sozinho é tão igreja como um tijolo é casa. Você sozinho é presa fácil para o seu pecado. Eu não vou nem falar de Satanás. O seu próprio pecado que habita em você. Mas como você anda com Jesus, e sem Ele nada podemos fazer, isso é bíblico, inclusive, aí sim, você vai aprendendo a ser como Ele. Você pode até evitar pecar sem Ele. E aí você vai ser imagem e semelhança de um conjunto de regras. Mas se você convive com Ele, se você vive com Ele, se você se esforça em caminhar em comunhão com Ele, é com Ele que você vai se tornar parecido todos os dias da sua vida. Que a gente pare de olhar para nós mesmos e que o Senhor nos ensine a olhar para Ele e olhar para o nosso irmão ou para a nossa irmã. Porque assim nós vamos nos tornando mais semelhantes a Ele. Eu quero deixar um desafio para você nessa semana. Procure alguém nessa igreja que você julgue ser completamente diferente de você. Olhe com essa pessoa e compartilhe com ela o que o Senhor tem dito para você através da palavra de Deus no seu devocional. Tenha comunhão com aquele que você acha muito diferente de você. Você vai aprender que a beleza da vida em comunidade está nas diferenças, se completando e glorificando o nome do Senhor. Amém?